Imagine ouvir, nos primeiros séculos do cristianismo, uma ideia capaz de virar a fé cristã de cabeça para baixo. O Deus que criou este mundo não seria o Deus verdadeiro. Para certas correntes gnósticas, o mundo material teria sido obra de um ser inferior, ignorante e arrogante, o chamado Demiurgo. O problema é que essa ideia não mudava apenas a criação, ela mudava quem é Deus, quem somos nós e até o significado da salvação. E a inversão chegava ao próprio Gênesis. Em algumas tradições gnósticas, a serpente do Éden podia assumir um papel positivo. Ao incentivar Adão e Eva a comer da árvore do conhecimento, ela os ajudaria a escapar da ignorância imposta pelo Criador inferior. Aquilo que a Bíblia apresenta como queda podia ser reinterpretado como libertação. Mas essa lógica criava um problema ainda maior. Se o mundo material é inferior, se o corpo funciona como uma prisão e a salvação consiste em escapar dessa condição, surge uma pergunta devastadora para todo esse sistema. Por que Deus se faria carne? O Evangelho de João afirma exatamente isso. O Verbo se fez carne. E é nesse ponto que o gnosticismo deixa de ser apenas uma curiosidade do século II e entra em choque direto com o coração da fé cristã. A palavra gnose significa conhecimento, mas não estamos falando simplesmente de estudar ou conhecer melhor a religião. Para essas correntes, a gnose era um conhecimento especial e salvífico, capaz de revelar ao iniciado sua verdadeira origem espiritual. A salvação aconteceria quando ele despertasse e descobrisse que carregava dentro de si uma centelha espiritual aprisionada no mundo material. E isso é apenas o começo de uma das controvérsias mais surpreendentes dos primeiros séculos do cristianismo. Então, se você gosta de descobrir a história por trás da fé católica, inscreva-se no canal e deixe seu like, porque entender o gnosticismo também ajuda a compreender por que a Igreja precisou defender com tanta força verdades como a criação, a encarnação e a ressurreição da carne. Mas aqui existe um cuidado histórico importante. Não havia um único gnosticismo com uma doutrina idêntica para todos. No século II, encontramos diferentes mestres e correntes, como Valentino, Basílides e os Setianos, com diferenças importantes entre seus sistemas. Ainda assim, certas ideias aparecem repetidamente, e para entendê-las precisamos entrar agora em uma das cosmologias mais complexas da antiguidade. Para compreender essa visão, precisamos subir primeiro ao chamado pleroma, palavra que significa plenitude. Em sistemas como o valentiniano, era a realidade espiritual superior, formada por seres divinos chamados eões, que emanavam sucessivamente. Algumas dessas correntes chegaram a organizar esse mundo espiritual em 30 eões, e é dentro dessa complexa hierarquia que acontece uma ruptura decisiva. Nessa história aparece Sofia, nome grego para sabedoria. Em determinadas tradições gnósticas, uma desordem envolvendo Sofia desencadeia acontecimentos que acabam ligados à origem do mundo material e de seu criador inferior, o Demiurgo. Assim, nosso universo não seria a criação direta e boa do Deus Supremo, mas resultado de uma ruptura ocorrida no mundo espiritual, e esse criador receberia até um nome. No chamado Livro Secreto de João, esse personagem aparece como Jaldabaoth, ignorando a realidade divina que existe acima dele, chega a proclamar que não há outro Deus além dele. É aqui que a ruptura com o cristianismo fica evidente. A fé católica não admite um Deus supremo de um lado e um Criador inferior do outro. O Deus que salva é o mesmo Deus que criou o céu e a terra, e essa diferença mudaria até a maneira de interpretar a Bíblia. Com essa cosmologia, até o Gênesis podia ganhar um sentido completamente diferente. No livro secreto de João, a criação de Adão é ligada a Jaldabaoth e seus poderes, e a narrativa do Éden é reinterpretada. Em algumas tradições gnósticas, aquilo que o texto bíblico apresenta como desobediência e queda podia adquirir o sentido de despertar para um conhecimento libertador. E aqui está um detalhe importante. Esses grupos não precisavam simplesmente rejeitar os textos cristãos. Eles podiam reinterpretá-los segundo sua própria cosmologia. Ptolomeu, ligado à escola de Valentino, chegou a relacionar o prólogo do Evangelho de João aos eões do pleroma.
As palavras permaneciam bíblicas, verbo, vida, luz, mas eram encaixadas dentro de outro sistema. Santo Irineu explicou esse problema com uma imagem extraordinária. Imagine um mosaico formado por pedras preciosas representando um rei. Alguém desmonta as peças e, usando as mesmas pedras, monta a figura de uma raposa. Para Irineu, era isso que seus adversários faziam com as escrituras. Conservavam palavras verdadeiras, mas mudavam sua ordem e seu sentido até formar outra mensagem. E essa disputa chegaria ao ponto mais decisivo de todos. Quem é Jesus Cristo? É aqui que chegamos ao coração do conflito. O Evangelho de João afirma de forma direta: o Verbo se fez carne. Para a fé cristã, o Filho de Deus não apenas apareceu como homem, ele assumiu verdadeiramente a nossa humanidade. Assim, se Deus entrou realmente no mundo material, qualquer sistema que considere a matéria indigna do divino encontra aqui um enorme problema. Algumas correntes tentaram resolver essa dificuldade separando o Cristo espiritual do Jesus humano. Outros assumiram posições próximas do docetismo, do grego dokain, parecer, segundo as quais a humanidade ou o sofrimento de Cristo não teriam a mesma realidade afirmada pela Igreja. A lógica era coerente com o sistema. Se a matéria é inferior, como o Salvador divino poderia realmente assumir a carne e sofrer nela? Uma das versões mais impressionantes foi atribuída a Basílides, mestre atuante em Alexandria no século II. Segundo o relato preservado por Santo Irineu, Simão de Cirene teria sido crucificado no lugar de Jesus, enquanto Cristo permaneceria livre do sofrimento. Perceba até onde essa lógica podia chegar. Não se alterava apenas um detalhe da história, mas a própria realidade da paixão. A consequência é profunda. Se Cristo não assumiu verdadeiramente nossa humanidade, sua paixão também deixa de ser plenamente humana, e a própria morte e ressurreição perdem o sentido proclamado pela fé apostólica. Por isso, defender que Cristo veio realmente na carne significava defender o coração do Evangelho. E foi justamente nessa batalha que um bispo do século II se tornou uma das figuras mais importantes da história. Por volta do ano 180, Santo Irineu, bispo de Lyon, escreveu uma das grandes obras desse combate, contra as heresias. E seu método chamava a atenção. Antes de refutar seus adversários, Irineu procurava expor suas próprias doutrinas, incluindo sistemas ligados a Valentino, Ptolomeu e Basílides. Para ele, a resposta à falsa gnose começava pela fé recebida dos apóstolos. No centro dessa resposta estava uma afirmação decisiva: existe um único Deus, Criador de todas as coisas. Não há um Deus supremo responsável pela salvação e abaixo dele um demiurgo responsável pela matéria. Para Irineu, o mesmo Deus que cria é aquele que salva. Isso une aquilo que o gnosticismo separava. Criação e redenção pertencem ao mesmo plano divino. Mas como um cristão poderia saber qual interpretação correspondia à fé dos apóstolos? Irineu aponta para a regra da fé, transmitida publicamente nas igrejas desde os apóstolos. Sua resposta é poderosa. Se eles possuíssem conhecimentos secretos indispensáveis à salvação, teriam confiado esses ensinamentos justamente àqueles a quem entregaram as próprias comunidades. Mas a fé cristã não era um segredo reservado a uma elite de iniciados. E Irineu leva esse raciocínio até o destino do próprio corpo. Se o Verbo assumiu carne verdadeira, morreu e ressuscitou, então o corpo não pode ser simplesmente uma prisão descartável. A esperança cristã inclui a ressurreição da carne. Deus salva o homem inteiro. Durante séculos, muitas das doutrinas gnósticas ficaram conhecidas justamente pelos testemunhos de Santo Irineu e de outros padres da Igreja. Mas muitos séculos depois, uma descoberta extraordinária no deserto egípcio permitiria conhecer também textos provenientes dos próprios ambientes gnósticos. Em dezembro de 1945, uma descoberta no Egito transformou o estudo do gnosticismo. Perto de Nag Hammadi, foram encontrados 13 códices de papiro, encadernados em couro e preservados durante séculos. Eles reuniam dezenas de textos em copta, incluindo obras ligadas a ambientes gnósticos.
Assim, aos antigos testemunhos preservados por Santo Irineu e outros padres da Igreja, somavam-se agora textos provenientes dos próprios ambientes gnósticos, permitindo compreender com ainda mais detalhes suas crenças e cosmologias. Isso permitiu uma comparação histórica extraordinária. Textos como o livro secreto de João apresentam diretamente personagens e conceitos como Sofia, Jaldabaoth, os poderes criadores e uma releitura do Gênesis, temas semelhantes aos registrados séculos antes pelos heresiólogos cristãos. Agora, antigas descrições podiam ser confrontadas com documentos provenientes desses próprios ambientes religiosos. E isso levanta uma nova questão. O problema enfrentado por Irineu terminou realmente na antiguidade? Até que vimos ideias que chegaram a inverter o sentido da criação, do Gênesis e até da cruz de Cristo. Qual delas mais surpreendeu você? Conte nos comentários. E se este conteúdo está ajudando você a compreender melhor a fé católica, deixe seu like e inscreva-se no canal. Porque ainda falta responder uma pergunta decisiva. Por que a própria Igreja continua falando em gnosticismo quase 2000 anos depois? Em 2018, a Congregação para a Doutrina da Fé publicou a carta Placuit Deo, aprovada pelo Papa Francisco. O documento alerta para um neognosticismo, uma visão de salvação meramente interior, fechada no subjetivismo e que tende a libertar a pessoa do próprio corpo e do mundo material. Mas há uma ressalva essencial. A Igreja não afirma que sejam as mesmas seitas antigas. A comparação se refere a certos traços comuns. E agora entendemos por que essa lógica ameaça pontos fundamentais da fé cristã. Se o corpo é algo do qual precisamos nos libertar, enfraquece-se o sentido da encarnação. Se a matéria perde seu valor, atingimos também a lógica dos sacramentos, nos quais Deus comunica sua graça por sinais sensíveis. E se a salvação se reduz a uma experiência puramente interior, Cristo e a própria comunidade da Igreja podem ser esvaziados de seu papel. A pergunta final, então, permanece. Deus veio nos tirar da criação ou veio redimi-la? A resposta cristã segue na direção oposta. A salvação não consiste em descobrir uma centelha divina escondida dentro de nós para então escapar da criação. A Bíblia começa afirmando que Deus criou o mundo e viu que era bom. E o cristianismo anuncia algo ainda mais radical. O Criador não abandonou sua obra. Ele entrou nela, o Verbo se fez carne. Por isso, para a fé católica, Deus não salva apenas uma parte espiritual do ser humano. Corpo e alma formam a mesma pessoa, e a redenção alcança essa pessoa inteira. Cristo nasceu, sofreu, morreu e ressuscitou verdadeiramente. E a esperança cristã não termina com uma alma abandonando definitivamente a matéria. O próprio credo aponta para algo muito maior. Creio na ressurreição da carne. A controvérsia do século II ainda importa. De um lado, a ideia de salvação como libertação da matéria por um conhecimento reservado. Do outro, o anúncio cristão de que o próprio Criador entrou na criação para redimi-la. Essa diferença alcança a nossa compreensão de Deus, de Cristo, do corpo e da salvação. No fundo, é a diferença entre escapar da criação e esperar sua redenção em Cristo. Conhecer essas antigas controvérsias nos ajuda a perceber com muito mais clareza por que a Igreja defende determinadas verdades há tantos séculos. Se você quer continuar descobrindo os documentos, personagens e acontecimentos que ajudam a compreender e defender a fé católica, assista aos outros vídeos do canal. Inscreva-se e acompanhe os próximos conteúdos, porque a história do cristianismo ainda guarda muitas respostas que vale a pena redescobrir.